Mãe Indesistível, prepare-se para uma viagem inesquecível pelos antigos caminhos da herança divina. Descubra os ecos da voz de Deus no Monte Horebe, ou Sinai, quando os mandamentos escritos em pedras transformaram-se em fundamentos eternos. Sinta a tensão entre a obediência e a revelação, enquanto desvendamos segredos milenares que iluminam nosso caminho hoje. E aí, vamos ler juntos esse capítulo? Deuteronômio 5. Antes, eu quero te pedir para deixar o seu like e compartilhar com alguém que você ama. Simbora? Então, vamos lá. A gente vai ler nessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia Almeida revisada. Deixa eu confirmar, gente. Ela é a Nova Almeida atualizada, tá? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia e bora. Capítulo 5. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escuta, Israel, chamai Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. Então é aprender e praticar. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Face a face o Senhor falou conosco, no monte do meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês. Junto ao monte, ele falou do meio do fogo e nuvem na escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo.
Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor, nosso Deus, disser. Você nos dirá tudo que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que foi dito. Olha o povo morrendo de medo, né? Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falaram comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo lhe falou. Em tudo que eles falaram, muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para suas tendas, mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Gente, estou precisando trocar a lente dos meus óculos. Neste capítulo de número 5, Moisés está repetindo os 10 mandamentos ao povo de Israel, relembrando a experiência única no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, né? Ele enfatiza a importância da obediência às leis divinas para garantir bênção e prosperidade na terra prometida. O objetivo aqui é aprender e obedecer. Deus falou com o povo face a face, gente. Moisés está contando como é que Deus se revelou naquela época ao povo. Moisés alerta para que eles não se desviem do conhecimento de Deus em prol do conhecimento do mundo. Por isso a gente deve orar pelo menos 3 vezes, uma de manhã, outra à tarde, outra à noite. Porque, preste atenção, uma coisa é você ter direito à bênção, mas outra coisa é você ser a bênção, entendeu? Quando eu estava lá em Jerusalém, eu observei que os homens usam aqueles tefilins amarrados, né? Todas as manhãs no muro das lamentações, menos no sábado, que é o Shabat, para simbolizar que eles não estão amarrados ao mundo, mas amarrados à aliança com Deus. Porque a aliança está no coração deles, entendeu? Amados, perdão a tosse. Vamos lá. Outro símbolo que você vê nas portas das residências, nos restaurantes, todo tipo de comércio, é uma caixinha que se chama mezuzá, que você prende no umbral da sua porta. Eu trouxe um e tenho na porta de entrada da minha casa, para me fazer lembrar a cada entrada, a cada saída, que o Eterno é o meu Deus. É quem cuida de mim e de todos os meus passos, né? E cada judeu, ele diz diariamente o Shema, que significa: ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Eles recitam, eles cantam isso. Shama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E quando a gente recita esse Shama Israel, nós estamos dizendo que nós somos criação do Senhor. E não uma consequência genética da evolução dos macacos, entendeu? Se você acredita que você surgiu do macaco, tudo bem, eu respeito.
Mas os meus ancestrais foram Adão e Eva, feitos pelas mãos de Deus, que não surgiram de uma explosão, né? Eu sou criacionista e não evolucionista. E aí, a gente deve pensar que lições e aplicações nós podemos tirar deste capítulo para nossas vidas. Primeiro, a importância de manter os mandamentos como uma aliança com Deus. Compreender o passado para a gente poder seguir e guiar o nosso futuro. E a importância de ouvir, de seguir a voz de Deus, gente. Será que você já ouviu a voz de Deus? Ele fala o tempo todo com cada um de nós, ele quer falar com você. Eu já ouvi a voz de Deus algumas vezes, né? E foi obedecendo que eu fui viver experiências incríveis em Israel por 3 vezes. Eu passei 3 meses lá e eu acabei escrevendo 2 livros. Ó, são esses 2 aqui, ó. Olha aqui. Onde eu conto a minha experiência em Israel. Mas foi também, ouvindo a voz de Deus, que eu interrompi o processo de uma segunda operação, quando eu estava no hospital, pós-operada de uma peritonite. Eu estava completamente fraca, me alimentando por aparelhos, quase sendo encaminhada para uma segunda cirurgia, onde provavelmente eu não teria sobrevivido, se eu não tivesse enfrentado o meu médico dizendo que Deus falou comigo para eu não operar. Essa história eu conto aqui no meu 3º livro, que é uma coletânea que eu escrevi com outras 14 mulheres, totalizando 15 comigo, do Brasil, da África e de Portugal. Deus está falando com você. Presta atenção. Silencia a voz da tua mente para poder ouvir a voz dele. Faça isso como um exercício diário. Vamos refletir um pouquinho e tirar assim alguns insights desse capítulo para a gente poder assim entender com mais profundidade o que Deuteronômio, o que Deus está querendo falar com a gente. O que os 10 mandamentos que veio lá de Êxodo 20, que foram repetidos agora por Moisés, influenciam a sua vida hoje? Por que essa repetição das leis por Moisés foi assim crucial para Israel? Pensa nisso. Terceiro, já que a gente falou de ouvir a voz de Deus, de que forma a gente pode ouvir a voz do Senhor no nosso dia a dia? Existem inúmeras maneiras, né? O Senhor se comunica ainda hoje com cada um de nós, graças a Deus, através das Escrituras Sagradas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ele está sempre nos oferecendo ensinamentos, orientações, né? Insights, reflexões, inspiração. A gente pode ouvir a voz de Deus também através da oração, quando a gente sente a presença dEle e a orientação dEle. A gente pode ouvir a voz de Deus também através da natureza, quando a gente percebe o quão sublime foi a criação, né? Desse arquiteto incrível. Quando a gente ouve os pássaros cantarem, quando a gente sente o perfume das flores, quando a gente pisa na terra molhada, quando a gente vê a força do sol penetrando, esquentando a nossa pele, quando a gente de noite olha para o céu e vê o brilho das estrelas, quando a gente observa a cada semana as diferentes formas da lua no céu, né? Quando a gente prova as delícias dos frutos criados por Deus, ou seja, todos os nossos sentidos se comunicam com Deus, com toda a complexidade do mundo ao nosso redor. A gente também pode, como é que eu vou falar? Receber a mensagem de Deus através de pessoas que são usadas por Ele para nos transmitir amor, sabedoria, conselhos, ou até responder algo que a gente perguntou para Ele em oração, por exemplo. E aí vem uma pessoa e fala para a gente aquela resposta, a gente fala, meu Deus, eu perguntei isso, aí vem essa pessoa que não sabia de nada.
Deus fala com a gente também através de eventos, de acontecimentos, onde a gente pode ver os sinais e as respostas das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. A gente ouve Deus também através da nossa consciência, através da nossa intuição, que é uma sensação interna, assim, de paz completamente, que nos traz aquela convicção de que o Senhor está nos dizendo, está nos orientando para a gente tomar ou deixar de tomar aquela decisão. Para a gente se comportar daquela determinada maneira. A gente também ouve a voz do Senhor quando a gente vivencia experiências sobrenaturais. Gente, como as que eu vivi, principalmente aqui nesse livro. Ou quando a gente tem, assim, aquele sonho revelador, né? Ou quando a gente tem aquele sonho, meu Deus, tudo isso faz parte da comunicação do Senhor que Ele está nos oferecendo. E a gente muitas vezes não entende, não dá valor. A gente pode ouvir a voz do Senhor também através das artes plásticas, da música, da dança, da escrita, que é a minha paixão, né? E todo tipo de expressão artística que vai assim evocar sentimentos na gente, que vai criar assim aquela conexão com o Senhor. A gente só tem que agradecer por tantas formas de comunicação, porque o objetivo de Deus é se relacionar com a gente, porque nós somos a criação dele. E muitas vezes eu fico chocada, abismada, quando algumas pessoas dizem que são ateias, que não acreditam na existência de Deus, Criador. Tudo bem, elas têm o direito, né? Mas eu também tenho o direito de achar ou pensar alguma coisa, porque eu penso até que essas pessoas têm até mais fé do que a gente acredita. Porque para não acreditar precisa ter muito mais fé. E essa semana eu disse até isso para uma pessoa, agora que eu me lembrei. Uma pessoa deixou uma mensagem escrita no vídeo que eu fiz do primeiro capítulo de Deuteronômio. E essa pessoa disse que ela é ateia e que ela acha assim, um absurdo a gente criar um Deus antropomórfico, criado pela religião. E eu escrevi para ela o que eu penso a respeito disso. Ai, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração dessa pessoa. E agora, vamos falar com o Senhor? Ai, Pai, quantas multiformas o Senhor criou para se comunicar com a gente. E quantos de nós ainda, né, estão assim, surdos, ou se fazem de surdos, sem dar importância ao que o Senhor está querendo nos dizer. Perdoa, Pai. Não nos deixe, apesar de nós. Continua falando, Pai, conosco. Grita conosco, Pai. Porque sem a Tua presença, o que seria de nós? Nós chamamos e bendizemos o Teu nome. O Senhor é maravilhoso. Obrigada. Perdão, queridos. Eu vou ficando por aqui. Obrigada, Deus. Nós chamamos, nós oramos em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Minha tosse vai passar. Tchau.